Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixem de dar um like, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostarem do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. O meu nome é José, mas todos costumam me chamar de Seu Zé. Eu tenho 65 anos de idade e desde os meus 26 anos eu trabalho como vigilante. Já trabalhei em diversos condomínios fechados e até mesmo em um shopping, porém sempre no período noturno. Sempre gostei de trabalhar nesse turno, pois é tudo mais calmo, mais tranquilo, com menos pessoas e menos problemas, o que facilita bastante o trabalho de um vigilante. Eu me aposentei em 2018 e comecei a trabalhar como vigia de guarita em um bairro de classe média alta aqui na minha cidade. Como já deve imaginar, também no período da noite. Assim que comecei a trabalhar, fiz amizade com alguns vigias de outras áreas e quase todos eles me alertaram sobre uma tal mulher das 3h40 da manhã. Quando eu perguntava sobre o que estavam falando, eu sempre recebia como resposta a frase: "Logo, logo você vai descobrir, não ligue". Eu trabalhei como vigia por mais de 30 anos da minha vida e nunca havia me deparado com um fantasma, assombração ou qualquer coisa desse tipo. Já ouvi muitas histórias de colegas de profissão, mas nunca tive nenhum tipo de visão sobrenatural até o dia que eu vou contar para vocês. Era um domingo à noite, o ano era 2020. Estávamos em plena pandemia, o meu turno começava às 18 horas e tinha tudo para ser uma noite tranquila e normal. Todos estavam em casa e mesmo sendo domingo, não haviam visitas nas casas por conta do distanciamento. Não haviam carros nas ruas, tudo estava deserto. Quando foi por volta das 22 horas, eu saí da guarita para fazer uma ronda e assim verificar se não havia nada de suspeito. Após a ronda, eu voltei para o meu posto e fiquei assistindo vídeos no celular. Tudo estava calmo e a noite passava rapidamente. Eu mal podia esperar para das 6 horas da manhã, pois naquele dia eu não havia dormido bem e por estar com muito sono, eu acabei dando alguns cochilos. Entre um dos meus cochilos, eu fui acordado com um grito ensurdecedor de uma mulher. O susto foi tão grande que eu caí da cadeira. Eu me levantei e saí da guarita para ver o que estava acontecendo. A rua estava deserta em completo silêncio. Não haviam luzes acesas nas casas e nem nenhuma alma viva do lado de fora delas. Andei por toda a rua 2 vezes procurando se havia algo errado, mas não encontrei nada. Tudo estava tranquilo. Foi quando eu voltei para o meu posto e fiquei atento a qualquer barulho. Eu olhei no celular e vi que já se passavam das 3 horas da manhã. Mas em nenhum momento veio à minha cabeça a história da tal mulher, pois já fazia alguns anos que eu trabalhava no lugar e nunca havia visto nada de estranho. Na verdade, eu já havia me convencido de que os vigias estavam apenas tentando me assustar com aquela história. Foi aí que eu voltei a assistir os meus vídeos no celular, quando de repente eu fui surpreendido com uma mulher muito bonita, usando um longo vestido de festa. Ela apareceu do nada na porta da guarita, gritando e pedindo por ajuda. Ela estava histérica e gritava sem parar, pedindo por uma ajuda que eu não sabia o que era. Ela apontou em direção ao final da rua e disse: "Ajude-os, pelo amor de Deus, ajude-os." Quase que o meu coração saiu pela minha boca. Eu fiquei em estado de choque.
Olhei para onde ela apontava, mas eu não via nada. A mulher continuava gritando sem parar. Eu, sem entender o que estava acontecendo, pedi para ela se acalmar e se sentar na cadeira e que ficasse dentro da minha guarita e, pelo amor de Deus, que ela ficasse quieta, pois eu estava ficando tão nervoso quanto ela. Eu disse que iria ligar para a polícia e saber o que estava acontecendo. Ela agradeceu, se sentou enquanto eu fazia a ligação. Eu estava olhando para o lugar onde ela apontava. Eu não vou mentir para vocês, eu estava tão assustado que mal consegui acertar a tecla do telefone. Tudo estava estranho, pois não havia nada no final da rua, que aliás era uma rua sem saída, com apenas um grande muro no final dela. Quando a atendente pediu para informar o ocorrido, passei o nome da rua e disse que eu era um vigia e que uma mulher havia aparecido pedindo ajuda, mas ela estava muito abalada e não conseguia explicar o que estava acontecendo. A atendente me perguntou se ela parecia ser uma usuária ou algo do tipo. Eu respondi que não, que era uma moça muito bonita e bem vestida. Então ela pediu para perguntar o nome da mulher, e eu fui até a guarita onde ela estava sentada e perguntei qual era o nome dela. Ela ficou confusa e disse que não se lembrava. Em seguida, se levantou e saiu andando em direção ao lugar que ela havia apontado. Eu voltei para a atendente e disse que a mulher não se lembrava do nome dela enquanto havia a caminhar em direção ao final da rua. Foi nesse momento que comecei a pensar que ela poderia estar sob o efeito de alguma substância, pois quando perguntei o seu nome, o seu semblante mudou, ela ficou serena e se levantou como se estivesse em transe. Continuei observando enquanto ela caminhava, até que diante dos meus olhos, a pouco mais de 20 metros, ela simplesmente desapareceu. Sim, exatamente isso. Ela desapareceu. O seu corpo simplesmente se dissipou como uma fumaça diante dos meus olhos. E por mais incrível que possa parecer, eu não senti nenhum tipo de medo. Apenas fiquei impressionado com o que havia acabado de presenciar. Voltei para a atendente e disse que era apenas um engano, que nada estava acontecendo. Em seguida eu desliguei o celular e retornei para a guarita, passando o resto da noite e de muitas outras noites com um olhar fixo naquele lugar onde aquela mulher havia desaparecido. Alguns meses depois, conversando com outro vigia que trabalhava há 10 anos no bairro, relatei o que havia acontecido. Então, ele me contou a seguinte história, que nos anos 90, no final daquela rua, havia um casarão, onde bandidos tentaram assaltar um casal e seus 2 filhos que estavam chegando de uma festa. Isso era por volta das 3h40 da manhã. Infelizmente, o homem reagiu e os bandidos atiraram em todos que estavam dentro do carro. Apenas a moça, a filha do casal, não sobreviveu aos ferimentos e acabou falecendo ali mesmo no local. Após se recuperar, o pai da menina pediu que derrubassem a casa e assim erguiam um muro alto ao redor do terreno. Ele nunca mais quis vender o terreno e queria que ficasse lá por uma espécie de memorial para a filha. Muitos vigias haviam saído daquela rua justamente por relatarem terem visto uma mulher gritando ou pedindo por ajuda, e isso eram por volta de 3:20 da manhã. Boa noite a todos, o meu nome é Rodolfo Lima, tenho 21 anos de idade e moro em São Paulo, capital. A história que eu vou contar aconteceu com meu pai no ano de 1995, em um município do interior do estado. Ele sempre contou esse relato para mim e para os meus irmãos desde que éramos crianças. Resolvi enviá-los para vocês e então está aqui o relato do meu pai e o pacto da mula sem cabeça. Foi no ano de 1995
Eu tinha 20 anos de idade e morava com meu pai, que era carpinteiro e esculpia esculturas em madeira. Ele fazia isso por diversão, pois naquela época não havia muito mercado para essas coisas, mas de vez em quando alguém pedia para ele fazer algo e ele ganhava um bom dinheiro com isso. Um desses clientes era um senhor de boas condições que vivia em uma das melhores casas do município onde morávamos. Ele era um médico aposentado que tinha se mudado da capital para o nosso município com a esposa e um casal de filhos já adultos, que estranhamente quase nunca saíam de casa. Na época da quaresma, ele procurava o meu pai e pedia que ele esculpisse uma cabeça de cavalo em madeira todos os anos. O meu pai vendia uma para ele a cada ano. Nunca entendemos muito bem por que ele fazia isso e o que ele fazia com as cabeças, mas também não era da nossa conta. Porém, em um desses anos a minha mãe ficou doente e o meu pai teve que ficar com ela em um hospital da capital. Ela teve que ficar internada por um bom tempo e ele teve que parar com tudo que fazia, inclusive com as esculturas. Eu não sei explicar ao certo se esse foi realmente o motivo de coisas estranhas e sem qualquer explicação começarem a acontecer, mas eu creio que sim. Pouco antes da quaresma, o doutor veio até a nossa casa para que meu pai esculpisse uma cabeça de cavalo. Mas só eu estava em casa por causa da doença da minha mãe. Expliquei a ele porque o meu pai não poderia fazer o serviço. Então, ele nem me respondeu. Apenas entrou em seu carro e foi embora logo em seguida. Dias depois, começou a quaresma e coisas estranhas começaram a acontecer na região. Eu acordei para ir na padaria e muitas pessoas comentavam ter ouvido algo correndo nas estradas. Eram gritos e animais que estavam inquietos nos currais. O curioso é que, ouvindo o que eles diziam, o meu irmão, que estava de serviço como vigia da escola naquela noite, ouviu também os mesmos gritos, e esses gritos vinham da mata que havia nos fundos da escola. Ele então pegou uma escada e foi verificar o que era. Ele disse que conseguia apenas ouvir os galopes de um grande cavalo correndo e alguns gritos em seguida, mas que não viu ninguém, nem o cavalo e nem a pessoa. O que ele viu foi uma grande bola de fogo no meio da escuridão, e à medida em que o barulho dos galopes diminuía, a bola de fogo ia se afastando. Os vigias da vacaria que saíam do município disseram que na noite anterior algo assustou os animais e os deixou muito agitados. Decidiram então investigar e se depararam com uma moça que, ao vê-los, correu de mata dentro. Eles até pensaram que era uma espécie de espírito maligno e por isso os animais estavam tão agitados. Mas durante a madrugada ouviram gritos horríveis vindo da estrada. Foi algo tão assustador que nenhum deles teve coragem de ir lá verificar. Todos ficaram apavorados com o que ouviram. Eu voltei para casa naquela manhã pensando no que as pessoas estavam vendo, e à tarde, graças a Deus, o meu pai voltou com a minha mãe para casa. Eu contei a ele o que o povo estava falando, mas ele nem ligou. E foi questão de minutos que o doutor veio à nossa porta à procura do meu pai. Ele pediu, praticamente implorando, para que o meu pai esculpisse uma cabeça de cavalo para ele e não importaria o preço, pois ele pagava, porque era urgente. O meu pai na hora achou tudo muito estranho e perguntou: doutor, por que ter uma cabeça de madeira seria tão urgente? O homem, então muito aflito, respondeu: é que eu fiz uma promessa. Na verdade foi um pacto, e foi feito há muito tempo atrás, que em todas as quaresmas eu tenho que levar uma cabeça de cavalo esculpida em madeira para um certo lugar. É coisa de promessa, sabe? E com essas coisas não se pode falhar. O meu pai disse que tinha uma cabeça de cavalo quase pronta,
pois ele sabia que ele iria atrás. E só não terminou porque a minha mãe havia ficado doente. Então ele disse ao doutor que na manhã seguinte ele poderia vir buscar essa cabeça de cavalo, pois estaria pronta. O médico agradeceu e foi embora logo em seguida. O meu pai ficou trabalhando até tarde na escultura. Eu fiquei lá com ele até que estivesse terminada. Eram por volta de 2 da manhã quando escutamos algo passar correndo e gritando bem em frente à nossa casa. Foi uma das coisas mais horríveis que eu já escutei na minha vida. Na hora, o meu pai se levantou da cadeira onde estava e segurou em meu braço, como que se fosse me proteger. Depois que aquilo passou, abrimos a janela e as pessoas da rua estavam em suas janelas também. Elas estavam todas com uma cara de espanto por conta do que havia acabado de passar. Pela manhã, o povo não falava de outra coisa. Todo mundo falava sobre o que passou na estrada assombrando a todos. Diziam que era o Cavaleiro da Morte. Outros falavam na mula sem cabeça. Agora tinha outras pessoas que diziam ser o próprio diabo atrás de levar alguém. Ficamos esperando o doutor chegar, mas nada dele. Então fomos até a sua casa para entregar a escultura, mas quando chegamos, não havia ninguém. Ficamos esperando para entregar a encomenda e mais ou menos 1 hora depois ele chegou com a família no carro. Ele tirou a filha nos braços e a levou para casa. Depois saiu, agradeceu ao meu pai pela pressa em fazer a escultura e o pagou. Muito nervoso, voltou para dentro de casa. Alguns dos nossos amigos ficaram falando que iriam esperar para ver o que seria a coisa que passava gritando na estrada. E na noite seguinte, muitos ficaram acordados até tarde, porém não escutaram nada, nem na noite seguinte e nem na outra. Nisso, a quaresma acabou e nada mais foi escutado. O meu pai ficou por dias pensativo sobre os acontecimentos da quaresma. Eu vendo aquilo, perguntei para ele o que ele estava pensando tanto. Então ele me falou: "Você prestou atenção que depois que eu entreguei a cabeça de cavalo ao doutor, ninguém escutou mais nada? Uma outra coisa que eu reparei foi ele ter tirado a filha nos braços naquela manhã, como se ela estivesse ferida, doente." Na hora eu me lembrei da história dos homens da vacaria, que disseram ter visto uma moça correr para os matos horas antes de escutarem os gritos na madrugada. Quando o doutor veio aqui, ele me falou que precisava da escultura por conta de uma promessa que ele havia feito. Eu me pergunto, que tipo de promessa é essa que se manda fazer uma cabeça de cavalo para levar a um certo lugar? Bom, para mim isso está bem estranho. Será que a moça filha do doutor se transforma nisso e corre pelas estradas? Será ela a moça que os vaqueiros viram? Será que o médico pede para fazer a escultura para que ela não se transforme e por isso, depois que ele ficou com a cabeça, pararam de ver e ouvir assombrações? Acho que ele deve ter feito algum pacto e a sua filha sofre as consequências quando ele não cumpre a parte dele. O que ele ganharia em troca disso? Pois nenhum pai deveria oferecer a própria filha em troca de algo. Se bem que nesse mundo existem pessoas capazes de tudo por dinheiro, além de fama e bens. Por muitos anos, o doutor veio até a nossa casa pegar a escultura e nunca mais ninguém escutou a assombração correndo nas estradas. Anos depois, o doutor e a sua família foram embora, sem que ninguém soubesse o porquê. O meu pai nunca contou suas suspeitas a ninguém, nem depois que o doutor ter ido embora. Mas nada tirava da sua cabeça que a assombração que passava correndo era uma mula sem cabeça, e que o doutor havia feito o pacto da besta, sabe-se lá o porquê. Boa noite.
Boa noite a todos. Recentemente um amigo apresentou-me esse canal. Eu tive a certeza de que aqui seria o melhor lugar para eu contar o meu relato. O que mais se ouve é que essas coisas só existiram nos tempos antigos. Boa noite a todos. Eu me chamo Anderson, eu moro no Acre e atualmente eu tenho 29 anos de idade. Ao contrário da maioria das histórias que eu já ouvi, a minha é bem normal. Não tem nenhum episódio de coisas sobrenaturais ou assombrações. Até hoje, nem na minha família eu ouvi falar de algo parecido. Para ser bem sincero, eu nunca acreditei nessas coisas. Onde eu moro é rodeado de florestas, no caso, a floresta amazônica, e foi nela onde tudo aconteceu. Para vocês terem uma ideia do lugar onde eu moro, é que aqui ainda nem foi explorado. Faz uns 2 meses que eu não vou mais para a mata e nem sei se ainda eu vou voltar. Eu não estava sozinho. Tinha alguns amigos também, ou seja, temos testemunhas do ocorrido. Nós sempre fazíamos esse tipo de programação, mas por um acaso do destino, a gente teve que passar a noite naquele local. Como eu disse, esses passeios eram normais. A gente passava os dias nas trilhas, às vezes subindo até penhascos, mas nunca passávamos a noite. Como era um lugar afastado, a gente fez a maior parte do percurso de carro e os planos eram voltar por volta das 4:30 da tarde. Esse era o plano, mas infelizmente não veio acontecer. A gente fez tudo o que tinha sido combinado normalmente, tudo dentro do combinado, mas quando estávamos indo embora, tivemos uma péssima surpresa. Os 2 pneus traseiros do carro estavam vazios. Estranho, porque aquela foi a primeira vez que eu vi aquilo. Na maioria das vezes você vê um pneu furado. Agora os 2 em lados diferentes do carro. Eu nunca tinha visto isso. Pois bem, foi esse incidente que nos fez ter que passar a noite e tentar pedir ajuda na estrada assim que amanhecesse. Na hora que tivemos aquela situação, nem de longe podíamos desconfiar do que estava por vir. Tratamos de arrumar umas barracas improvisadas. Tínhamos alguma comida com a gente e seria só mais uma noite. Aquele passeio tinha sido marcado há muito tempo e a gente estava cheio de expectativas. O dia já tinha passado. Tínhamos feito tudo o que havíamos combinado. A gente estava lá só de boa, quando de repente ouvimos um barulho estranho vindo da mata escura. Mas como aquilo era possível se não tinha mais ninguém ali com a gente e era afastado demais da cidade para ter alguém por perto? Depois de ouvirmos esse barulho, a gente achou que era só um bicho do mato, coisa normal. Mas quando olhamos para o lado, vimos um vulto enorme se contorcendo com uma respiração ofegante. Meu Deus do céu, era um lobisomem de verdade, com pelos, olhos amarelos e tudo mais. Mano do céu, nós ficamos travados, sem acreditar no que via. Ele nos encarou por alguns segundos e aí veio na nossa direção com uma agilidade incrível. A única reação que tivemos foi correr como se não houvesse um amanhã. O bicho aparentava estar irado e correu na nossa direção. O pessoal correu no desespero. Eu juro que eu nunca corri tanto em toda a minha vida como naquele dia. Eu só pensava que não iria conseguir escapar daquela situação, até mesmo pela agilidade daquela coisa. Eu corria pelo meu instinto. Eu tinha ligado o modo de sobrevivência. Com certeza ele poderia pegar qualquer um da gente ali na hora que ele quisesse. E a gente não teria mais nada que se defender. Até tínhamos umas facas, um canivete, mas nada que pudesse fazer efeito naquele bicho enorme
Ele estava vindo claramente para nos devorar. Bom, essa foi a nossa impressão. A única coisa ali que ainda nos ajudava era o tamanho daquela criatura que acabava se travando um pouco no meio da mata densa. A gente foi se cortando nos espinhos, caindo e se levantando com uma única vontade: sair vivo daquela situação. Até que a gente avistou uma fresta no meio de duas pedras, e ali seria o nosso abrigo. Tudo isso aconteceu no escuro. Caiu uma chuva bem fininha. Quando daquela fresta a gente conseguiu se encolher ali, só restava rezar para que aquela criatura não achasse um jeito de entrar. Com muita ira, aquele bicho ficou ali nos rodeando. Dava para ouvir as pegadas fortes e um mau cheiro terrível de pelo molhado. Estávamos com muito medo. Eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Aquela agonia durou a noite toda. Eu vi a minha vida diante dos meus olhos. Ficamos por horas escondidos, ouvindo os uivos, até que a criatura sumiu no meio daquela escuridão. Era quase dia. Ela cansou e resolveu ir embora. Ainda lembro do olhar de cada um. O medo falava mais do que qualquer palavra. Estávamos ali sem saber o que poderia acontecer. Aquele lobisomem parecia coisa de filme, mas foi real. Nunca mais quero ver algo assim na minha vida. Voltamos então para o carro e nos deparamos com ele todo destruído. Todas as nossas coisas haviam sido mexidas e estavam rasgadas. Enquanto ainda estávamos avaliando as coisas que estavam faltando, apareceu um caçador muito simpático e solícito. Perguntou se a gente estava precisando de ajuda. Explicamos a situação a ele e ele começou dando uma risadinha de canto de boca e falou: "Olha, aqui tem lobisomem mesmo e ele fica perambulando por essas bandas. Vocês deveriam tomar muito cuidado." Nós falamos para ele que não tinha muito tempo que o lobisomem havia saído dali e perguntamos se por acaso ele não tinha visto alguma coisa. Com um semblante bem calmo, ele nos disse que não e que não tinha visto ou escutado nada fora do normal e que na verdade ele só tinha ouvido falar, pois em anos caçando por ali nunca tinha se deparado com algo desse tipo. Nada tira da minha cabeça que era ele, mas não tinha como saber, e de um jeito ou de outro, ele era o único que poderia nos ajudar. Estávamos no meio do nada. Na minha cabeça, não era hora de achar um culpado, e sim de achar um jeito de irmos para casa. Ele disse que todo dia de manhã passava um ônibus de uma empresa que levava trabalhadores que ficavam no meio da floresta. Disse que era o único jeito de sairmos dali. Nós tínhamos que caminhar mais ou menos uns 8 quilômetros até chegar na estrada, e foi com muito medo que a gente foi. Afinal, podia ser mais uma armadilha daquele cara. Sei lá, passa tanta coisa na nossa cabeça que é apenas uma dedução. Ainda bem que tudo deu certo. A gente chegou até a estrada, pedimos ajuda ao motorista que nos ajudou e nos disse: "Olha, meninos, se vocês têm amor à vida de vocês, nunca mais entrem nessas matas. É só um conselho." Nem precisava desses conselhos. A gente jamais voltaria naquele local. Isso ainda existe. Eu sou prova viva. Eu sou um sobrevivente daquela noite infernal.